Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre como conseguir o seu primeiro emprego na área de games. São alguns passos bem interessantes, assim, e cada passo você tem que iterar bastante, né? Então, às vezes, se você travar em alguma etapa, você tem que melhorar ela, né? Ou rever o seu processo para poder fazer melhor. Beleza, pessoal. A primeira parte é você entender qual é o processo, tá? E o que esperam de uma pessoa que queira trabalhar em jogos, tá? Isso aqui eu tirei do Game Maker's Toolkit, tá? Um vídeo, eu vou deixar anexado na descrição. Mas basicamente o que toda vaga de jogos busca é Design Thinking, Soft Skills, portfólio e experiência, tá? Eu vou falar mais um pouco sobre eles. Bom, então Design Thinking é a forma de pensar como design, tá? Então, o design ele basicamente a gente aplicar metodologias na construção de qualquer coisa que a gente queira, pensando no usuário, né? Então, tudo que você vai desenvolver ou fazer design que seja para alguém, o design está ali, né? Então, o design thinking é muito sobre você conseguir entender que as etapas do processo que você precisa chega lá. Então, geralmente a gente usa muito teste, faz prototipação, testa, valida, vê se está condizendo com o público que a gente busca, e aí assim você desenvolve o objetivo, no sentido pode ser um jogo, né, um software, por exemplo, e aí você sempre vai estar iterando, né, revisando como funciona para atingir um objetivo. Então, isso vai muito de você ter um objetivo, uma meta, e você tentar alcançar ela, né? Por exemplo, uma Game Jam, ela ajuda muito nessa etapa de Design Thinking. Soft Skills é você saber se comunicar, é você conseguir falar com o time, compartilhar suas ideias, ouvir também e como um time, né, conseguir comunicar bem e trabalhar em conjunto para um objetivo, no caso, por exemplo, fazer um jogo, né? E então, o portfólio de experiência que é mais simples, né? O portfólio é o que você já fez, projetos que você já fez, independente se são profissionais ou não, e experiência é o que você já fez profissionalmente falando. O processo geralmente, para você conseguir um emprego, você aplica o seu currículo e a sua carta de apresentação. Se você tiver um currículo e uma carta de apresentação, uma cover letter boa, ou que chame atenção, geralmente você consegue uma entrevista com RH. Depois, então, você vai para um teste técnico, né, geralmente. Então, uma entrevista técnica e uma oferta de emprego, né? Geralmente tem variações, mas essa é a estrutura que você vai ver em etapas de processo seletivo, né? Você pode ter mais entrevistas, então pode ter 2 entrevistas com RH, ou uma com RH e uma com o gestor técnico, antes do teste técnico. Às vezes é RH, teste técnico, 2 entrevistas técnicas. Então pode variar bastante, mas o importante é que cada etapa que você está vendo aqui, entrevista você vai ter que treinar. Se é inglês, você vai ter que treinar o inglês. Se o seu currículo não está sendo aceito, você tem que melhorar o currículo e o cover letter. Então, se você não consegue entrevista, geralmente o que está falhando é essa etapa. Pessoal, um adendo que faltou no meu slide é que o portfólio vai junto com o currículo e a carta de apresentação, tá? Você não consegue um bom desempenho até chegar numa entrevista sem um bom portfólio, tá? Então, se você é mais júnior, pode ser qualquer projeto que você já tenha feito, tá? Mas faça jogos, coloque no portfólio e é muito importante. Então, assim como eu estava falando de cover letter, considere o portfólio junto. Não existe você mostrar o portfólio depois. É na etapa que você aplica para a vaga de emprego. Então, faça um bom portfólio, um bom currículo e um bom cover letter. Se você não consegue passar do teste técnico, então às vezes está faltando um pouco de design, ali mais conhecimentos, né, de 3D, design, programação, tá? Varia da área que você está escolhendo. E a entrevista técnica, se você está rodando a entrevista técnica, então tem alguma coisa. Geralmente é falar sobre o teste, né? O que você fez, as suas decisões. Então a gente avalia muito design thinking. E a oferta também é uma etapa que você pode avaliar, você negociar salário também é uma habilidade. Uma forma muito boa de você conseguir o seu primeiro emprego na área de jogos é você fazer game jams, tá? Recomendo muito a Game Jam Plus, não tem um patrocínio, é só realmente porque ela é muito boa. E faça game jams online com pessoas desconhecidas, faça em inglês. Eu já fiz game jam uma vez com gringos da República Tcheca e foi bem legal. Então, faça game jam de 3 dias. Então, você vai testar a sua habilidade de desenvolver projetos rápido, com um objetivo claro e um escopo, né? Você tem que controlar um escopo de 3 dias. 7 dias você já vai aperfeiçoar mais a sua habilidade. 2 semanas você vai ter ali que começar a manter o ritmo. Então você vai ter que começar a gerir o seu tempo para você conseguir, junto com o dia a dia, né, fazer uma game jam de 2 semanas. E aí depois de meses, 2 meses, 3 meses, principalmente também, mostra que você sabe manter projetos por mais tempo. Então se você só faz game jam de 3 dias, pode mostrar que você sabe fazer as coisas rápido. Mas será que para 2 anos numa empresa você sabe trabalhar? É uma dúvida que surge na hora do processo seletivo. Então se você tem uma game jam de cada período, assim, uma de 3, outra de 7, outra de 2 semanas, outra de 2 meses, você vai mostrar que você sabe manter e principalmente entregar, né?
né? Você tem que entregar algo jogável, principalmente. E se for algo interessante, que pareça um produto, possa vender, é mais interessante ainda. A Game Jam Plus é uma das melhores, tá? Que eu recomendo, assim, porque ela tem premiação, mandam pra Brasília, tudo pago, assim. Mas tem várias outras, tá? Control Alt Jam, tem as mais tradicionais, a Ludum Dare, outras que eu vou adicionar na descrição também, tá? Vou falar um pouco também sobre a minha experiência. Eu era Uber em 2021, tá? Trabalhava com várias coisas, nada a ver, assim, com jogos ou tecnologia. Então, mas eu já estudava, né, cara? Eu tava fazendo faculdade de jogos, pelo ProUni também, tudo pago, então uma trajetória que eu posso contar depois pra vocês, mas eu comecei, assim, área profissional, eu trabalhava com copiadora. Em 2021 eu tava como Uber. E depois eu fui para estagiário de design gráfico, empresa de agropecuária, então nada a ver ainda com jogos, né? Depois eu migrei para uma oportunidade para ser professor, desenvolvimento de jogos. Depois eu virei monitor de um laboratório da universidade para clientes, que foi o que chamou a atenção da minha primeira oportunidade na indústria. Lá a gente fez jogos para pessoas cegas e com baixa visão, por exemplo, para celular, o que me destacou bastante na entrevista na Hermit Crab, que é um estúdio brasileiro também. Sobre Game Jams, essa oportunidade na Tails, me destacar nela, foi eu ter feito uma Game Jam que a gente conseguiu desenvolver um projeto bem legal. Essa aqui é a minha página no itch.io, era meu portfólio até 23, era meu portfólio. Eu entrei na indústria com esse portfólio, tá? Ele era assim, ele não tinha o Amazon Warrior, que é o jogo atual, então a gente tem aqui, eu tinha feito mais de 15 Game Jams. Então esse aqui é o meu primeiro jogo feito, os mais recentes, né? Essa aqui é a que consegui minha primeira oportunidade no exterior, para uma empresa alemã, foi ter desenvolvido um jogo bem chamativo na Game Jam Plus, que foi esse jogo aqui, ó, né? Então se a gente olhar esse aqui e ver o mais atual, esse aqui é outro jogo que eu tô desenvolvendo, mas dá pra ver que existe ali uma similaridade dos dois jogos, sabe? Principalmente essa fase aqui. Cadê? Essa aqui, ó. Então, a origem do jogo nasceu de uma Game Jam de 3 dias, esse jogo. Esse não é um jogo que a gente vendeu pra Alemanha, mas ele é parecido. É um spin-off que a gente vendeu pra Alemanha e desenvolveu por quase um ano o jogo pra eles, né? E foi uma coisa que nasceu numa Game Jam, né? Dessa eu consegui uma oportunidade pra trabalhar pra fora, e essa oportunidade pra trabalhar na Alemanha me permitiu trabalhar no Deus da Guerra, Sons of Sparta. E hoje eu tô na Coco, que é uma empresa que trabalha pra EA, tem vários projetos já divulgados, né, com Rainbow Six, Ubisoft, The Sims, da EA também. Então tá sendo bem legal essa trajetória, né? Eu vou falar um pouco também sobre o Ikigai, tá? O que isso quer dizer? Pouco papo de coach, mas o que quero trazer com isso? É porque eu demorei pra entrar na área de jogos, mesmo já estando fazendo faculdade, porque eu batia muita cabeça com arte. É uma coisa que eu amo muito ainda, mas eu não consegui gerar renda, né, como artista. E tudo bem, assim, não tem problema você gostar de algo e aquilo não dá dinheiro, mas a gente precisa de dinheiro, né? Então, geralmente, é bom avaliar o que você é bom, tá? As game designs ajudam muito com isso, então eu fiz, mais de 15 e eu fui explorando o que eu era bom, sabe? Até eu perceber que game design e produção eram habilidades que eu gosto, eu sou bom fazendo, né? Não sou ruim, eu acho, consigo fazer, e o mundo precisa, né? Então o Ikigai é mais ou menos isso, tá? Uma referência pra você ter de o que você é bom, o que você pode ser pago pra fazer, o que o mundo precisa, né? E o que você ama fazer. Então o Ikigai seria o bem no meio, né? Hoje eu vejo que, como game designer ou produtor, me pagam pra fazer, eu não sou ruim, sou bom. Não amo de paixão no sentido de que a arte eu amava mesmo, assim, eu amo ainda, mas eu me cobro muito. Então eu me frustro muito rápido também. Com arte, não tem problema, sabe? Mas o que eu passei 2 anos estudando e o que eu aprendi, eu aplico em game design e produção, sabe? Principalmente em game design. Então os fundamentos de arte, tudo que eu aprendi, tudo que você sabe também na sua vida vai ser útil pra área de jogos, né? Mas é bom você perceber, às vezes você é bom em business, negócios, né? Ou fazer música, ou programação, não sou bom em programação, por exemplo. Mas eu testei, eu fiz uma jam como programador e percebi que eu não era tão bom, sabe? Eu tinha mais dificuldade de aprender do que outras áreas, como game design e produção. Beleza, primeira parte. Agora, como a gente consegue um emprego, né? Esse é o processo seletivo, né? Primeiro passo é você ter um currículo portfólio, tá? Então, você precisa de um currículo. Qual que é o melhor currículo? Basicamente é esse aqui, tá? O mínimo de imagem possível. Só texto, tá? Porque hoje em dia tem IA que vai ler o seu currículo. Muitas coisas que podem atrapalhar o seu currículo, tá? Principalmente o robô mesmo lendo. Então, você tem que falar um pouco sobre você, work experience ou destaque, tá? Eu prefiro que fique acima da educação. Eu posso fazer um vídeo só sobre currículo, mas resumindo, faça só texto, tá? Você tem que conseguir fazer um currículo só com texto. E evite esses assim, ó, com imagem, porque isso aqui vai dar problema com o IA. A IA não vai conseguir ler. E no final é mais bonito, mas o currículo não é para ser bonito. O currículo é para dizer o que você faz, o que você fez, né? Tem um vídeo que eu vou deixar anexado, que é o do Victor Alves, que ele trabalhou na Guerrilha, e ele detalha a carta de apresentação dele, tá? É muito bom esse vídeo, porque a carta dele é o padrão, tá? Assim, se você vai fazer uma carta, quer fazer uma carta que vai se destacar, a que ele apresenta aqui é bem o esperado, tá? Ele vai falar bem
bastante coisa, assim, sobre cada empresa. É legal você ter um currículo separado, é importante. E cada empresa é bom você mandar uma carta de apresentação, né? Falar por que você quer trabalhar na empresa e por que você é capaz. Beleza, basicamente é isso, tá? Você precisa construir um portfólio. O portfólio você constrói com game jams, assim, não tem jeito. Faça ou projetos próprios, faça projeto com outras pessoas, se possível, é melhor do que sozinho, que vai mostrar que você sabe trabalhar em time. Experiência de trabalho, você não tem nenhuma, é legal você conseguir alguma experiência, não precisa ser com jogos, sabe? Mas tente arranjar uma experiência de trabalho também, se possível. Se você já tem, maravilha, daí o objetivo é ter portfólio, né? Depois que você tiver portfólio e experiência, você vai geralmente conseguir passar do currículo. Na etapa de entrevistas, você vai provar que você sabe design thinking e soft skills, tá? Então, dá uma focada no portfólio, na experiência, nos projetos, que é a melhor coisa que você pode fazer para conseguir uma vaga em jogos, beleza? Então é isso, pessoal. Eu basicamente tentei dar um resumão, assim. Se alguma parte você tiver mais interesse de saber, pode mandar uma mensagem no LinkedIn ou aqui no comentário do YouTube mesmo, e eu posso fazer algum vídeo falando mais sobre alguma dessas etapas, tá? Boa sorte aí. Obrigadão.